Fala meus cambados e cambadas dessa Linux Universe, desse nosso Brasil baronil. O vídeo vai ser um pouco polêmico, porque eu vou mostrar para vocês por que o Linux Desktop ele é tão medíocre. A mediocridade do Linux Desktop convencional, computador doméstico, que compete com o Windows 10 e o Windows 11 como uma solução de uso prática, fácil, simples e funcional, que atenda a maior parte das pessoas. Um pouquinho de contexto histórico, eu uso sistemas Linux desde janeiro de 2015, quando eu peguei o Ubuntu para fazer uns testes no VirtualBox. Gostei do sistema e comecei a aprender mais. Em meados de agosto de 2016 eu abandonei o Windows definitivamente, então de lá para cá eu sempre uso Linux nos meus PCs, seja para jogar, editar vídeos, fazer gravações, mexer na internet, qualquer coisa. Uma coisa ou outra eu uso Wine, depois a Valve trouxe o Proton, então muita coisa eu também tenho usado o Proton com mais frequência, mas em essência o sistema base é Linux, eu não uso Windows. Naquela época eu tinha testado o Ubuntu comum com interface Unity, achava aquele esquisito, mas tentei usar, fiz o esforço. Dado o momento, mais ou menos 8 meses, quase um ano depois, eu descobri a interface Mate, que para mim naquele momento foi o que eu mais gostei. Por quê? Eu estava recém saído de um Windows 10 que estava pesado, bugado e problemático, o lançamento dele não tinha tanto tempo, eu estava usando o Windows 10 naquela época, tanto que está até aí na tela, né, mais ou menos como que ficou a interface quando eu usava nessa época. E eu gostei da interface Mate porque ela entregava tudo que eu precisava de forma simples. Só que simples até demais. Então vocês podem notar que é uma interface seca, tem um menu inicial que lembra não diria nem Windows XP, é um Windows 98 melhorado um pouquinho. Então vários aspectos, várias questões do sistema são diretamente por um menu iniciar simples, com aplicações simples, que funcionam de forma simples. Porém, recentemente, no passado recente eu fiz a aquisição do Steam Deck, conforme vocês até devem ter visto lá na Linux Universe, eu fiz várias publicações sobre ele, e uma das escolhas de interface que no primeiro momento me fez torcer o nariz foi a escolha de usarem o Plasma Desktop como interface padrão, desenvolvida pelo KDE, né, implementada pela Valve. O ponto é, eu não vi muita graça naquilo e achava a interface pesada, esquisita. Eu peguei birra do negócio, vou pôr no bom português aqui. Me lembrou um pouco Windows, de certa forma, e eu ainda estava com aquele preconceito de não, Windows é uma porcaria, eu não quero usar Windows de jeito nenhum, não gosto desse sistema, qualquer coisa que lembre ele que vá para aquele lugar. Aí eu fui gostando mais do Steam Deck, testando mais os jogos, testando o aparelho, vendo como o sistema funciona, o que a Valve otimizou para os gamers. E jogo para mim é uma das coisas mais importantes do computador, hoje, para mim. Então, vendo o que o Steam Deck tem, o que ele foi feito, da forma que ele foi programado, eu percebi que a interface Plasma não é de toda ruim. Eu fui dando uma chance maior para ela, fui começando a criar gosto, porque eu vi que, ao mesmo tempo que ela traz uma simplicidade até certo ponto, ela também tem uma familiaridade, tem uma semelhança com o Windows, que é para ser amigável. E não é tão pesado quanto eu imaginava, era só birra da minha parte. Birra porque o Ubuntu Mate, na época, iniciava consumindo 400 megas de memória. Eu pensava, nossa, é uma vantagem, porque o Windows 10 estava comendo 1,5 GB para fazer nada. Não tinha Office, não tinha Chrome, não tinha nada. Eu ligava o PC 1,5 GB e fui embora. E eu, nossa, eu quero um sistema leve, que funciona. E para mim funcionava. Com o passar dos anos, a interface Mate, que eu tanto usei e gostava pela simplicidade, foi ficando mais inchada, foi ganhando recursos. A interface Mate, com drivers da NVIDIA, com outras aplicações em paralelo, applets e tudo mais, chegou um ponto que já estava consumindo de 900 MB a quase 1 GB de memória. Aí eu pensei, beleza, a interface Mate, Ubuntu Mate, ela já chegou um ponto que ela tinha esse peso, então já não estava ficando longe do Windows, só que capado. Aí recentemente
eu estava namorando um sistema que fosse baseado em Arch Linux, igual o Steam Deck é, né? Porque eu também gostei bastante a base Arch, né? Pela frequência de atualizações. Afinal de contas, recentemente eu troquei de placa de vídeo, no ano passado, peguei uma RTX 3050. Pô, uma placa dessa, eu não posso usar um sistema que foi atualizado 2 anos atrás, igual o Ubuntu Mate 2204, né? Na época. Eu queria uma coisa fresca, nova, com drivers novos, tudo novo, tudo de mais novo, mais moderno, para poder aproveitar melhor meu hardware. Então foi se criando um problema em cima disso. Lembrando de novo, é a minha experiência. Não estou dizendo que Linux é ruim. Eu estou trazendo o que eu vivi. Eu olhando os vários sistemas Linux, eu caí de paraquedas num tal de Endeavor OS. Que ele é um Arch Linux, só que com modificações, repositórios próprios, porém compatibilizado com o repositório oficial padrão do Arch e também com o repositório padrão da comunidade, que tem os pacotes do repositório AUR. Então eu tenho tudo à mão, de uma forma amigável. Eu fiquei meio assim com o Manjaro, porque até certo ponto ele é prático, com drivers da Nvidia, por exemplo, mas ouvi muito falar que ele dá problema com o repositório AUR. Então eu fiquei meio assim. Por quê? Qualquer coisa que falta, você acha nesse repositório. Ele é comunitário, ele pode não ter toda a segurança do mundo, mas ele atende, ele é uma solução. O ponto é esse. Se você depender do repositório da distribuição, às vezes você não tem a solução que você precisa. Então, na época, eu estava precisando do assinador da Serpro, que é desenvolvido pelo governo brasileiro. No caso do Arch Linux, ele não roda por padrão. Então, eu teria que fazer uma gambiarra com o pacote Deb, coisa que eu não conseguia fazer funcionar, porque ele não assinava documento. Ou eu simplesmente ia lá no AUR e usava de lá. Lá também era um pacote Deb modificado, só que já corrigido as dependências. E funcionou. Eu quis a coisa mais amigável possível. Isso assim, também trazendo a minha opinião da decisão do porquê que eu fui para o Endeavor. Eu queria uma coisa amigável, bonita e funcional. E na minha mão o sistema não quebrou. Não quebrou hora nenhuma, não tive problema. Já me recomendaram, por exemplo, usar a Fedora, só que o Fedora já quebrou na minha mão várias vezes. Na interface Mate, dei boot recentemente interface Keynote, até falei no grupo do Telegram. O negócio quebrou na minha mão a troco de nada. Assim, eu não vou me estender muito com o Endeavor, porque eu já fiz toda uma publicação explicando a minha decisão de sair da base Ubuntu para uma base Arch Linux. E no caso eu escolhi o Endeavor. Você pode escolher outro sistema, qualquer outro. Mas eu preferi o Endeavor por motivos pessoais, porque eu gostei e é isso. Eu não tenho que justificar nada, não tenho que provar nada para ninguém. Mas por que caralhos eu estou com o Endeavor Plasma? Eu usei a interface Mate de 2016 até esse ano, até um mês atrás. Do nada eu mudei para a interface Plasma. Considerando que existe a interface Gnome Shell, tu tem várias outras interfaces, por que logo a Plasma? Eu vou admitir que principalmente influenciado pelo Steam Deck, que é a interface Plasma, e porque mexendo nele eu senti que depois que eu mexi nele de verdade, que eu peguei para customizar, ele é definitivamente quase uma interface Mate com vários recursos, com coisas extras, e funciona bem melhor, bem mais estável. Por exemplo, essa aqui é a minha interface de trabalho e aqui está o OBS aberto. Se eu apertar aqui menu iniciar, beleza, até lembra um pouco o Windows de certa forma. Você tem uma lista, você tem os aplicativos. Tem outras interfaces que você pode trocar se quiser. Por exemplo, essa aqui que até lembra um pouco o Windows 8. Mas essencialmente eu prefiro essa aqui. Mas eu não vou mostrar o sistema inteiro. Mas a graça está nos detalhes, que é aquilo que eu senti tanta falta na interface Mate. O Mate não traz um monte de coisas que o Plasma tem. Por exemplo, se eu abrir o menu de configurações, tem tudo à mão. E não menos importante, ó, tem ajuste de borda de tela, tem configuração completa de atalho de teclado, tela sensível a toque, aliás, tela de toque, né? Gestos de toque também. Gerenciamento de controle de jogos, por exemplo, se eu espetar aqui agora o DualSense ou o DualShock do Play 4, ele reconhece, ele já permite reconhecer e configurar o controle.
Se eu espetar um tablet Wacom aqui, ele vai funcionar normalmente, ele vai ser reconhecido. Então, é o tipo de detalhe que a interface Mate não traz. E isso aqui já faz falta. Eu estava falando do consumo de memória, só que tem um argumento no seguinte. O meu Ubuntu Mate capado daquele jeito consumia 1 GB de memória. Só que no ponto em que eu subi o Plasma pela primeira vez, ele estava consumindo de 800 a 900 MB, com o triplo de recursos. Ou seja, a ideia de que nosso Linux não pode ter bloatware, o Linux não pode ser o Windows, não pode ser cheio de parafernália, coisas que a gente não usa, coisa inútil, que a comunidade Linux sempre fala, isso caiu por terra, é bobeira. Eu usava a interface Mate por causa disso e ela chegou no ponto que o Mate está mais pesado que o Plasma. Então, é por isso que eu migrei, porque eu percebi que eu estava fazendo fogo batendo pedra, quando num determinado momento eu podia estar usando um isqueiro. E já não é uma questão de bloatware ou não, é questão de agilizar a produtividade, é você usar melhor seu próprio computador. Então vamos dar sequência aqui. Configuração de som, que eu sempre reclamava que na interface Mate era muito escondida, que eu custava achar as coisas, que fica tudo escondido, um menu bem de contramão de achar. Aqui no Plasma é muito simples. Eu fiz o menuzinho superior aqui, né? Simplesmente vem aqui, ó, som, trocar dispositivo aqui, perfil de som e pronto. Porque eu tenho várias telas, às vezes o áudio vai para a tela errada. E tá bem à mão, tá bem prático. Configurações de tela e monitor, tem tudo aqui. Inclusive, uma coisa muito importante que a comunidade precisa saber. Pode não ser óbvio, mas historicamente o tal do Shorg sempre causa um screen tearing. Que porra é essa? É um negócio que eu já fiz até um post no site sobre isso. Que é quando você mexe em janelas, vê vídeos no YouTube, qualquer coisa assim, o V-Sync da tela não está ligado e a tela fica rasgada. Ela rasga no meio, ela fica dando uns cortes. O Plasma novo, a interface Plasma nova, ela está com o Wayland, que não tem isso. Tanto não tem que você tem que habilitar, é um plugin extra. Você tem que forçar o rasgo de tela para funcionar, senão a sua tela fica perfeita. Você não vai ter problema de screen tearing. É loucura, cara. Isso são as coisas que me deixam doido de ter descoberto. Tanto que eu fiz questão de migrar, porque screen tearing me mata de raiva. Você entra num jogo, a tela fica toda rasgada, toda picotada por causa de uma incompatibilidade de um servidor gráfico obsoleto. Vamos dar sequência. Painel de gerenciamento Bluetooth, várias configurações de ações de dispositivos, o próprio KDE Connect, inclusive está até meu celular aqui. Isso aqui é maravilhoso por si só, já vem padrão. Suporte à impressora, se tiver tudo devidamente instalado, configura tudo por aqui. Gestão de rede, Wi-Fi, Firewall. Contas online, ele tem suporte ao Open Desktop, acredito eu que deve ter plugins que acrescentam mais nessa lista. Cada tela minha pode ter um papel de parede próprio, se eu quiser. Temas do sistema, cores, modo noturno, com toda a configuração, inclusive, curiosidade, esse modo noturno que eu fazia com o Mate, ele era com a aplicação Redshift, não funciona no Mate, tá quebrado tem tempo e eu não sei consertar. Decoração de janela, você pode configurar até mesmo o que vai para a barra de título, por isso que eu mudei os botões de lugar para ficar parecendo Mac. Cursores, tela de login se você quer que apresentar algo ou não, é muito recurso, você pode customizar toda a tela de login também e o papel de parede dela. Textos e fontes, inclusive habilitar anti-aliasing nas fontes para ficar mais bonito, mais legível. Definir aplicativos padrão, associação de aplicativos de arquivos, isso aqui é algo que no Mate era uma luta para encontrar onde ficava a configuração. Todo o sistema de notificações, e é importante mencionar que o sistema guarda elas aqui. A interface Mate por padrão não guarda. Você recebe a notificação, ela some, adeus. E aproveitando o ensejo, eu estou com o OBS ligado. Ele desligou as notificações automaticamente para eu poder gravar o vídeo em paz. É o tipo de detalhe de integração
que por mais que muita gente fale, isso é bloatware, gente, isso é o mínimo. O computador, até certo ponto, ele tem que trabalhar pra gente, não a gente tem que ficar batendo pedra para fazer fogo, velho. Usa um isqueiro, usa um fósforo, entendeu? O computador tem que fazer as coisas pra gente, não tem que ficar sofrendo não, com interface obsoleta igual o Mate. Eu vou falar especificamente do Mate, porque eu usei ela há muito tempo. Eu adorava, inclusive. Não vou criticar LXDE, XQT, XFCE, nenhuma delas. Mas se a carapuça servir, meus amigos, o argumento é o mesmo. Interfaces obsoletas e velhas. Gerenciamento de janelas, tem efeitos de desktop. Poxa, tem uns efeitos mó bacana aqui. E tudo nativo. Por exemplo, quero despedaçar as janelas. Beleza, vamos despedaçar elas. Eu abro aqui, ó, LAW. É umas bobeirinhas que é da hora de ter na máquina. Aqui, o modo cubo. O burro aqui não... Aqui, beleza. Aí, que da hora. É o tipo de coisa que não faz falta, mas assim, é da hora de ter, porque você deixa o sistema mais com a sua cara. O Ubuntu Mate, o Mate no caso, no Endeavor também usava Mate. Ele é altamente customizável, mas eu acho que é onde ele peca muito. Você não... Dependendo do que você mexe, você até quebra a interface. Por exemplo, o Lutris, a interface de gerenciamento de games Wine Proton, que muita gente usa para jogar no Linux, ela quebra no Mate, ela mata a aceleração do compositor Marco e o sistema fica todo bugado. Eu nunca usei Lutris por isso, porque a única vez que eu usei ele quebrou. Ele tirava a aceleração de hardware dessa parte, da composição de tela, e bugava e não voltava. Eu tive que formatar para resolver. É bizarro. Coisa que numa interface como o Plasma, e aqui eu não vou ser muito injusto, numa interface moderna como o GNOME, você também vai ter esse tipo de recurso. A coisa simplesmente funciona. Que mais? Atividades. Por exemplo, aqui já tem as diversas interfaces, correto? Você pode definir cada uma para ser uma atividade. Então, você pode definir o papel de parede, os atalhos, a disposição, o layout de janela, de interface, tudo fica customizado. Por quê? Se você customizar aqui, ó, você adiciona widgets, você pode adicionar painéis extras, igual eu fiz que eu adicionei um painel superior. Então você pode mexer e deixar o PC com a sua cara para você ficar mais produtivo se você desejar dessa forma. Comportamento geral, pesquisa global, indexação de arquivos que no Mate não existia e era um inferno achar qualquer coisa. Então se eu quiser procurar aqui, por exemplo, o GTA Brasil, ele já vai procurar lá nos meus favoritos, dentro do Chrome, do meu navegador Chrome, é lá que eu adicionei o plugin. Se eu quiser procurar aqui, ó, aplicativo, configuração de sistema, áudio, documentos, então simplesmente acha tudo. É uma busca global semelhante a que o Windows tem. O Windows tem, macOS tem, por que o Linux não pode ter? Só porque é bloatware? A comunidade também é meio xiita, tem hora, né? Pelo amor de Deus. Ajustes, configurações, bloqueio de tela, permissões do X11, da interface Xorg, né? Do servidor gráfico, na verdade, falei errado. Gerenciamento de energia, um perfil de energia, que isso aqui o Mate não tinha, que era um inferno de mudar também. Então você só vem aqui, pronto, mete desempenho e já era. Caras, é uns detalhezinhos que faz tanta falta que... Aqui, ó, configuração de tela, ó. Isso aqui é básico. O Windows tem há milênios, o Linux foi ter há pouco tempo, o Mate nunca teve. Então, assim, de certa forma, configuração de usuários, início de sessão e tudo mais. Então, assim, de certa forma, o que eu senti muito? Eu já mexi também no XFCE, já mexi um pouco no OpenBox, já mexi com outras interfaces minimalistas. Só que, de certa forma, de interface mesmo que dá para o Linux não ser tão medíocre é GNOME e Plasma. É o que existe, é GNOME e Plasma.
Ah, XFCE tem muito plugin, tem muita opção, Mate você tinha que instalar tal coisa, tinha que instalar uns pacotes. Gente, o meu argumento é o seguinte, na minha opinião, uma interface Linux como solução doméstica que substitua o Windows como deve, tem que vir de fábrica com tudo que você precisa. Ou, no mínimo, com tudo desativado e você habilita aquilo que você quer. O Mate, por exemplo, eu instalo ele, seja no Ubuntu ou em Endeavor Base Arc, tanto faz, ele vem capado, aí eu vou ter que ficar caçando fórum, caçando plugin, caçando GitHub, instalando script extra, mexendo na interface, editando deconf para fazer alguma função que eu quero. Cara, isso não existe. É o que eu falei, você bater pedra para fazer fogo. Agora sim, eu não vou entrar numa briga de Gnome é melhor que Plasma, Plasma é melhor que Gnome. Eu prefiro Plasma. Não gosto da interface Gnome. Mas eu sei que ela é a única que bate de frente. As duas batem de frente uma com a outra em ser uma solução para o usuário final amigável com tudo que o usuário precisa para ele trabalhar no PC dele. Seja jogar, mexer nas redes sociais, seja edição de vídeo, qualquer coisa. Entendeu? Meu ponto é esse, a mediocridade do Linux vem muito disso. Para finalizar, até certo ponto, enquanto eu trocava ideia com um amigo meu que mexe com Windows há muito tempo, ele prefere o Windows porque é uma solução, ele estava até me apontando, tem certas coisas que o Linux poderia ter. Por exemplo, a gente deveria ter na verdade, mais interfaces gráficas para várias soluções simples. Por exemplo, quando você vai lá no terminal e faz assim, sudo systemctl status ou start, sei lá, ssh. Isso aqui deveria vir, por exemplo, aqui, em algum lugar, para você habilitar e configurar. Serviços do systemd a gente não tem fácil, assim, acessível para mexer. Isso é o tipo de coisa que deveria ter uma tela, uma interface amigável para facilitar a nossa vida. Então, assim, tem certas coisas que deveria ter uma interface. Por exemplo, mapear uma pasta Samba no diretório de arquivos como Dolphin ou etc. Tem muita coisa que deveria ser mais simples. E até certo modo não é amigável. Você tem que rodar o script, você tem que configurar um arquivo .config. Eu concordo, eu entendo e eu prefiro configurar um arquivinho config pronto. Você só configura, edita lá, faz backup desse arquivo e pronto. Se você formatar o sistema, você volta ele para o lugar e está do mesmo jeito. É até mais rápido. Só que eu entendo que falta essa familiaridade. Por exemplo, vocês lembram que no Windows, para você trocar um DNS de uma placa de rede, você tem que ir lá, acho que em 5 menus, mais ou menos. Coisa que no Linux é um arquivinho .config. Você só edita o arquivo, pronto, ok. Se você quiser editar com o arquivo. No Windows você tem que abrir 5 interfaces. Menu iniciar, painel de controle, gestor de rede, aí lá você tem a placa de rede, aí você tem que propriedades, aí tem outro botão que é propriedades acho que avançadas, e aí sim você chega no DNS. Aqui não, aqui é mais direto. De certa forma eu entendo que isso configura bloatware, mas se o Linux quer deixar de ser medíocre e bater de frente como o Windows e o ano do Linux finalmente chegar, ele tem que ter essas interfacezinhas para qualquer um ligar o PC e mexer sem sofrer. Porque se a gente for parar para pensar, nem todo mundo mexe com terminal e não mexe com esses arquivos de configuração. Entendeu? Bom, meu vídeo é esse, já ficou gigantesco, mas é eu simplesmente rasgando o verbo do porquê que o Linux é medíocre até certo ponto no desktop. Você tem tantos sistemas, tantas interfaces que vendem ser uma solução final, só que ela fica nichada. Ela acaba ficando entre desenvolvedores. Quem é desenvolvedor vai pegar uma interface OpenBox, um i3W, www3m, que é as interfaces doidas lá que é tiling, que é só terminal basicamente, que não tem nada na área de trabalho. O cara vai fazer milagres ali. Mas para o usuário final é importantíssimo você ter essa facilitação para ele ser mais amigável. E eu falo assim, na minha experiência, mais de 500 publicações na Linux Universe, vários servidores que eu cuido na minha mão. E hoje,
nos meus 30 anos de idade, eu definitivamente prefiro uma interface mais amigável, que me dê menos dor de cabeça e seja um pouco mais estável. Então eu já não tenho mais paciência para ficar aventurando com OpenBox, com Mate, com XFCE e etc. Eu só quero subir o sistema, ajustar ele com as minhas customizações de tema, layout, coisinha besta que o próprio sistema oferece de fábrica, e aí sim poder usar. No começo, você usa Linux e você pensa, nossa, é tudo maravilhoso, é como uma caixa de Lego. Você quer montar tudo do seu jeito. Não, eu quero essa peça aqui, eu quero essa peça aqui, eu quero aquela peça lá. Chega um ponto que você percebe que toda vez que você formata, você vai ter que pegar essa caixa e montar tudo de novo. É um saco. Então, nessas horas eu estou preferindo pegar a peça pronta e de certa forma que as peças já sejam quase do tamanho certo. Você só encaixa assim e está pronto. Você monta em 5 minutos. E não gasta 3 dias montando o sistema. Mas é isso, meu povo, espero que tenham gostado. Esse aqui é meu vídeo opinativo. Lembrando novamente, tudo aqui é a minha simples opinião da minha experiência usando Linux. Se você discorda de mim, você está no seu direito. Eu até quero ver opiniões contrárias. Deixa nos comentários o que vocês pensam a respeito. E eu vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, compartilhem nos grupos, manda para a turma toda, que eu posso trazer mais vídeos como esse, comentando certos aspectos que eu tenho visto no Linux nos últimos anos. Mas de questão de interface e sistema, é por isso que eu abandonei o Mate, é por isso que eu fui para o Plasma, e é por isso que é mais ou menos o que falta, o temperinho para o Linux deixar de ser medíocre e finalmente vingar nos desktops como uma solução alternativa ao Windows. Isso sem considerar aplicações exclusivas como o Microsoft Office, mas esse é assunto para outro vídeo. Falou e até a próxima!